Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sem dúvida nenhuma estávamos apaixonados. Só que nossa vida era tão complicada. Para começar, eu era casada. Tinha 2 filhos. E não que isso seja desculpa, mas meu casamento já tinha perdido a graça há muito tempo. Além de tudo, o André também era casado. E detalhe, sua esposa era ninguém menos que a minha prima. Desde que eles foram morar ali do lado da nossa casa, que eu senti que meu casamento começou a desmoronar. Porque esse homem despertou uma atração muito forte em mim. A gente já se conhecia há algum tempo. De modo que eu não sei como isso foi acontecer. De repente eu, que nunca tinha sentido nada por ele, acho que nem ele nunca tinha reparado especialmente em mim, a gente começou a se gostar. Foi uma atração desmedida, que não devia ter acontecido, mas aconteceu. Meu casamento já durava 14 anos. Como eu já disse, tínhamos um casal de filhos. E na medida do possível, vivíamos bem. Nosso relacionamento não tinha brigas, não tinha discussões acaloradas, mas também já tinha perdido completamente a graça. Não tinha emoção. Na verdade, apesar de tudo, nunca conversamos sobre isso. Mas acho que para ele estava tudo bem. Nosso casamento devia ser conveniente. E olha, se o André não tivesse aparecido na minha vida, eu acho que para mim tudo estaria bem também. Porque, de certo modo, eu já estava acostumada com aquela vida. Não via muita perspectiva de mudança. O André, na verdade, isso eu percebi, ele surgiu para dar uma chacoalhada em tudo. Talvez até para me mostrar o quanto minha vida andava sem graça. Ele e minha prima ainda não tinham filhos. Aliás, pelo que eu conversava com a Amanda, não estava nos seus planos engravidar tão cedo. Ela pensava muito no trabalho, na carreira profissional, e sempre que a gente conversava sobre esse assunto, ela dizia a mesma coisa. Você quer saber? Um filho agora só ia atrapalhar a minha vida. Imagina. Você acha que eu vou querer engravidar justamente agora que eu recebi uma promoção, o chefe está me dando o devido valor, estou conseguindo meu espaço lá na firma? Eu até colocava o André naquela história. Mas e o teu marido, Amanda? O André pode pensar diferente, né? Bom, se ele está querendo filho, nunca me disse de maneira clara. E se quer, vai ficar querendo. Pelo menos por enquanto, não tem como. É como dizem, né? Cada cabeça uma sentença. De todo modo, eu não a recriminava, até porque ela ainda era bem nova. Eles ainda teriam muito tempo para terem o primeiro filho. Nessa época, eu ainda não estava apaixonada pelo André. Apesar de já estar me sentindo atraída por ele. Até que um domingo, fui até a panificadora para comprar alguma coisa para tomar no café da tarde e na volta encontrei o André debruçado ali no portão de casa. Na casa dele, claro. Parecia meio pensativo, assim, meio desanimado. Me aproximei, perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu assim, sem muito entusiasmo. Aí perguntei da Amanda. E ele falou, tá de serviço hoje. Todo final de semana agora é desse jeito. Parece que ela nem liga mais pra mim, sabe? Só quer saber de trabalhar, ganhar dinheiro. Foi exatamente assim o modo como ele falou. E é claro, deu pra sentir que se ele estava ali meio desanimado daquele jeito, era por esse motivo. Percebi que ele estava bem chateado. E até por isso convidei para tomar café com a gente. Ele deu uma pensada, até que acabou aceitando.
Estávamos todos ali em casa, eu, meu marido, as crianças, e olha, eu posso estar enganado. Mas eu acho que foi nesse dia que eu comecei a reparar no André de um jeito que não devia. Quer dizer, reparar, eu já reparava. Tanto que me sentia atraída, mas nesse dia em específico, parece que, não sei, deu um clique. Principalmente porque continuamos aquela conversa ali na cozinha, enquanto eu preparava o café. O Marcos ficou ali na sala com as crianças. E a gente ficou ali conversando na cozinha sobre a Amanda, sobre o casamento deles. E mesmo depois, eu não consegui desviar os olhos desse homem. E o pior é que ele notou a minha atenção e começou a retribuir. E foi mais ou menos desse modo que até ele começou a demonstrar que também tinha algum interesse diferente em mim. Não demorou muito, menos de um mês. Os olhares que passamos a trocar foram ficando mais evidentes a cada dia. Mas eram apenas olhares. Ninguém dizia nada para o outro. Eu, da minha parte, mesmo meu casamento tendo caído na rotina, jamais teria coragem de tomar uma decisão, principalmente no caso do André, que era marido da minha prima. De todo modo, fomos nos aproximando cada vez mais. Vez ou outra, ficávamos conversando ali no muro, até que chegou num ponto que nenhum de nós dois conseguiu mais esconder o interesse pelo outro. Até que um dia, ele me chamou para sair assim, na maior cara dura. Sabe, sem aviso. Lembro que eu fiquei tão desconcertado, porque pesada aquela paquera, assim. Nunca nenhum de nós dois disse pro outro nada que comprometesse o nosso relacionamento. E de repente ele chegou assim, e sem aviso prévio, despejou aquele convite pra gente sair. Sei lá, eu não estava esperando. Não é que não quisesse ou não desejasse. Eu fiquei tão chocada. Não imaginava que ele fosse ter coragem. Se bem que, na verdade, ele me chamou pra gente conversar num outro lugar. Mas a gente que não é boba, né? E naquele caso, eu sabia muito bem quais eram as suas intenções. Perguntei assim como quem não quer nada. Qual é o assunto que ele queria tanto tratar comigo? E ele sorriu, deixando tudo mais evidente ainda. Ficou tudo por isso mesmo. Mas aquela paquera inconsequente começou a ficar séria, a ponto de eu começar a sonhar com ele, a não tirá-lo mais do pensamento, a pensar nele praticamente o dia todo. Até que num determinado dia, ele voltou à carga. Já tinha me convidado para sair naquele outro dia. E aí, Milena, quando você vai aceitar aquele meu convite para a gente conversar? Ué, me fiz de boba, né? A gente conversa sempre. Ah, você sabe do que eu tô falando. Conversar no outro lugar, mais discreto. Não sei o que me deu na cabeça, não impus. Acabei dizendo aquilo. Se for só pra gente conversar, a gente pode continuar conversando aqui mesmo. Agora, se for para um outro fim, até quem sabe. Falei aquilo meio que em tom de brincadeira, mas ele levou a sério. Tanto que sorriu assim, malicioso. Depois olhou para mim e perguntou: pode ser hoje? Só me diga a hora que você pode, que eu vou te encontrar, seja onde for. Eu pensei que nunca fosse ter coragem. Mas sabe, aquela paixão começou a falar mais alto. Disse ali que ia tomar um banho, me trocar, e daria uns 40 minutos,
a gente poderia se encontrar na rua de baixo. Ele sorriu e disse que iria ficar lá esperando. Foi assim que, na prática, começou o nosso caso. Saímos, fomos para um lugar afastado e ficamos ali mesmo, no carro, conversando. Até que o beijo aconteceu. E foi um beijo, já o primeiro, tão arrebatador, que eu pensei que fosse até desmaiar de emoção. Sabe quando você pensa muito, sonha com uma coisa e de repente acontece de verdade? Sei lá, só que não tive coragem de ir além. Ele queria me levar a um motel, mas eu falei que precisava voltar para casa. Tinha dito a meu marido que só iria ao mercado e já voltaria. E ainda arrematei. Por hoje, isso tudo que a gente fez aqui já está de bom tamanho. Você não acha? É claro que ele queria mais. Eu percebi. Na verdade, eu também queria. De todo modo, aquele foi apenas o nosso primeiro encontro real. O primeiro de outros. Sempre que era possível, marcávamos de nos vermos, até que aconteceu a nossa primeira vez. Eu já andava desconfiada que estava apaixonada desde aquela vez que a gente se beijou. Mas depois que fomos para a cama, aí eu tive certeza absoluta. Porque eu não conseguia pensar em mais nada. Vivia distraída, pensamento longe, a ponto de meu marido já ter me perguntado algumas vezes o que andava acontecendo comigo. O que eu ia dizer? Sempre que ficávamos juntos, eu e o André, ele abria o coração. Dizia que eu tinha tirado dos meus braços tinha sido sua própria esposa, que não lhe dava atenção, só pensava em trabalho. Eu também me abria com ele, de modo que ele também sabia que o meu casamento já tinha esfriado há muitos anos. A verdade é que estávamos apaixonados. Só que nossa vida era tão difícil. E o pior é que perto de completarmos 5 meses de relacionamento, vivendo aquele namoro, romance clandestino, não sei como, até porque a gente tomava cuidado, tudo acabou parando nos ouvidos da minha tia, mãe da Amanda, que, é claro, acabou contando tudo para a filha. Não soube ao certo, na verdade não sei até hoje, o que é que ela ficou sabendo. Mas eu acho que alguma vizinha me viu com o André no carro dele. De repente a gente se beijando e contou para ela, que, repito, recontou tudo para minha prima. E a minha prima naturalmente apareceu ali em casa para me cobrar. A minha sorte foi que o Marcos não estava em casa nesse dia. Porque a Amanda já chegou falando alto, me cobrando, dando de dedo na minha cara. Pensa na minha situação. De todo modo, o que eu podia fazer? Neguei. Do que você está falando, Amanda? Não tenho nada com o André, ficou louca? Falei que tinha marido em casa, que não precisava correr atrás de outros homens na rua, ainda menos casados. Neguei até o último. Me fiz até de ofendida. Só não sei se ela acreditou. O pior foi que mesmo o Marcos não estando em casa naquela hora, no fim, ele acabou sabendo de tudo. Com certeza foi a própria Amanda que lhe contou. E ele também veio tirar satisfação comigo. Voltei a negar. Mesmo assim, claro, brigamos feio. E a briga só não foi pior porque nossos filhos estavam em casa. Nosso casamento ficou estremecido demais. Ele, pelo jeito, não acreditou em mim. Cheguei a pensar até que ele fosse querer se separar. No entanto, no fim,
Depois de 2 dias sem olhar na minha cara, sei lá, ele deve ter pensado melhor. A gente acabou conversando e ele resolveu me dar o famoso voto de confiança. Detalhe, eu não tinha conseguido conversar com o André nesse meio tempo. Não sabia em que pé estava a sua situação lá com a minha prima. Tinha medo de ligar ou mandar mensagem e ela ver e complicar ainda mais a situação. Ele também não me procurou nesse período. Somente no final de semana seguinte é que a gente se falou. Mesmo assim foi por telefone. Pro meu espanto, ele me contou a novidade, porque eu não estava sabendo. Mas não estava mesmo. Até porque a gente não se comunicava. Fazia dias. Tá sabendo? Ué, sabendo de que a gente não conversa faz... Sai de casa, menino. Saiu de... Você abandonou a Amanda? Você não sabe, por acaso, que ela descobriu tudo? Não, isso eu sei, mas quando você saiu? Ontem mesmo eu vi o teu carro na garagem. Só fui buscar o resto das minhas coisas lá. Só quero saber uma coisa, Milena. Nós dois, como que a gente fica? Qual a chance de você também largar o Marcos pra gente ficar junto de vez? Sabe quando você não espera? Juro, fiquei sem saber o que falar. De certo modo, eu tinha me acertado com o meu marido. E pensei que ele também fosse se acertar com a Amanda. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Eles vão fazer as pazes e vão continuar juntos. Inclusive, já tinha até colocado na cabeça que ia parar com o nosso caso, para não piorar, ainda mais aquilo já estava horrível. Só que aí ele vem com aquela novidade. Tinha se separado e queria saber o que eu ia fazer da minha vida. Deixou muito claro que queria ficar comigo e ficou me cobrando uma posição. O problema é que eu não tinha a mesma coragem que ele. Até porque para ele era mais fácil, né? Além de homem, não tinha filhos. A minha situação era muito mais complicada, delicada. E foi justamente isso que eu tentei fazê-lo entender. Eu queria muito ser só dele. Era tudo que eu mais queria na vida. Jogar tudo pro alto e ir correndo ao seu encontro. Mas o medo me fez recuar. Lembro que eu falei, se fosse assim tão simples. E de fato não era. Mas ainda bem que ele sabia disso. De certo modo, apesar de ficar decepcionado, acho que ele entendeu o meu lado quando falei que não podia simplesmente arrumar minha mala e sair de casa. Ainda nos falamos durante um tempo. Ele inclusive disse que poderíamos continuar como a gente estava até eu finalmente criar coragem para fazer aquilo que tinha que ser feito. Ou seja, largar do meu marido. Mas não sei o que deu em mim, viu? Eu não quis. Preferi dar um basta de vez no nosso romance, apesar de amá-lo. Imagine, meu marido já tinha, de certo modo, me perdoado. Ou pelo menos colocado aquela pedra em cima de tudo. Só que se eu continuasse me encontrando com o André, e ele ficasse sabendo, e com certeza saberia, né? Até porque já andava desconfiado, seria o meu fim. Acho que me botaria para fora de casa, sem direito a nada. E ainda não me deixaria mais ver os nossos filhos. Fiquei com medo. Por isso resolvi ficar onde estava. Claro que não era tão fácil. Em casa, por exemplo, mesmo tendo me dado uma chance,
O Marcos vivia jogando na minha cara um monte de coisa e fazendo insinuações. Se nosso casamento já estava estranho, depois então só piorou. Muita gente da minha família mesmo ficou sabendo do que tinha acontecido, até porque a tia e a Amanda fizeram questão de botar a boca no trombone, né? E até algumas pessoas da família do meu marido souberam também, embora eu continuasse negando até o último. Felizmente a Amanda se mudou ali daquela casa, de modo que não precisamos mais ter de olhar uma para a cara da outra. Quanto ao André, perdemos completamente o contato. Por conta da decisão que eu tomei de me afastar, mesmo ele tendo insistido durante algum tempo, acho que acabou se cansando, ou então se deu conta, né, da canoa furada que havia entrado, quando resolveu se envolver comigo. Aliás, da última vez que conversamos, ele insistiu que eu largasse meu marido. Eu perguntei: eu posso até fazer isso que você está me pedindo, André. Só que, e os meus filhos? Me diga com sinceridade, como você vai reagir se eu sair de casa e for bater na tua porta com os meus filhos? Não, olhe aqui nos meus olhos e me responde. Qual seria a tua reação? Você sabe que, se quiser ficar realmente comigo, você vai ter de assumir o pacote completo. Ele ficou em silêncio durante um tempo. Devia estar pensando. E quem sabe tenha se dado conta, né? De que não seria uma boa para ele. Tanto que depois disso, quase nem me procurou mais. Parou de insistir. Até que no fim, acabou se afastando de vez. Ainda sou apaixonada por ele. Negar isso seria mentir a mim mesma. Só que, infelizmente, pelas circunstâncias, não deu certo. Não houve a possibilidade. Eu queria muito, mas a vida não é só do que a gente quer. A vida é do que a gente pode. De modo que, ainda gostando dele, continuando apaixonada, sentindo sua falta, acho que no fim foi o desfecho mais adequado, o nosso afastamento. Não sei se ele ia aguentar o repuxo quando eu saísse de casa com as crianças e fôssemos morar juntos. Uma coisa é ter um caso comigo, né? Uma aventura assim, inconsequente. Me encontrar de vez em quando para transar. Outra é assumir a responsabilidade. Por isso que às vezes eu penso que talvez tenha sido melhor assim. Eu só preciso convencer meu coração disso. Minha cabeça já entendeu, mas meu coração se recusa a enxergar. Sabe, o melhor para mim, no fim, do ponto de vista prático, foi o meu marido ter colocado uma pedra em cima do que aconteceu. Apesar de o nosso casamento não ter melhorado em nada depois disso. Pelo contrário, parece que se abriu um abismo ainda maior entre nós. Olha, tem horas que eu não sei o que pensar, muito menos o que fazer, e ainda menos o que esperar. Tem horas, na verdade, que eu não quero pensar, racionalizar, tudo para não sofrer, mas para não ficar ali me torturando, me culpando por ter virado as costas para essa paixão. Eu às vezes penso, será que tomei a decisão certa? Será, meu Deus, que não fui covarde de não ter aberto quando a felicidade veio bater à minha porta?